Foi desmantelada em Portugal uma rede criminosa transnacional que utilizava uma conhecida zona industrial de Vila do Conde como fachada. Há 7 detidos e 45 pessoas e empresas constituídas arguidas. A mega operação da Polícia Judiciária avançou com quase 70 buscas na manhã desta quarta-feira, que se estenderam aos concelhos de Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde, o centro da ação criminosa. Era na zona industrial da Varziela, em Vila do Conde, conhecida como Chinatown pela concentração de armazéns chineses, que grande parte da ação criminosa da rede funcionava. Segundo a PJ, a rede transnacional utilizava bancos portugueses para branquear a atividade ilícita que serviam. No fundo, depositavam os lucros de origem criminosa em contas criadas com esse fim e depois transferiam para outras contas bancárias de diversos países e assim o dinheiro ia saltando de conta em conta em países diferentes para desviar a atenção das autoridades. Em 2 anos, a investigação da PJ apurou a movimentação de mais de 209 milhões de euros. Na sequência da operação denominada Cash a Lot, foram arrestadas 74 contas bancárias, 6 casas, 9 carros topo de gama, tendo sido igualmente confiscados 300 mil euros em dinheiro. 7 pessoas acabaram por ser detidas e há ainda 45 arguidos. Há a lista de crimes pelos quais estão indiciados é extensa: associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos. Ainda em Portugal, a Polícia Judiciária deteve em Cascais um homem procurado por homicídio no Brasil. O suspeito vive em Portugal em situação irregular há mais de 8 anos. Estava escondido em Cascais, pelo menos desde setembro de 2017, a altura em que terá fugido para Portugal. O brasileiro de 57 anos foi condenado a uma pena de prisão de 12 anos por um homicídio cometido em março de 2005 numa cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil. Por motivos não totalmente esclarecidos pelo próprio, certo dia o suspeito surpreendeu a vítima, atingindo-a com vários tiros de arma de fogo, causando-lhe a morte. A Polícia Judiciária conseguiu agora localizá-lo e detê-lo numa troca de informações entre autoridades portuguesas e brasileiras, uma semana depois do alerta da Interpol e no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido precisamente pelas autoridades judiciárias do Brasil. O cidadão estrangeiro encontra-se em situação irregular em Portugal, estaria a viver com outros cidadãos estrangeiros e a trabalhar de forma não declarada. Vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para a aplicação de medida de coação, enquanto prossegue o processo de extradição. A Alemanha acusou oficialmente a Rússia de conduzir cyberataques de larga escala e campanhas de manipulação eleitoral no país. O governo alemão convocou o embaixador russo em Berlim numa resposta diplomática firme às ações que considera uma ameaça direta à segurança nacional. Confira mais informações no Giro pelo Mundo. Em comunicado, o Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros afirmou que Moscou representa uma ameaça concreta à segurança da Alemanha ao tentar dividir a sociedade e minar a confiança nas instituições democratas. Como reação imediata, o embaixador russo foi convocado para prestar esclarecimentos. Segundo Berlim, o ataque cibernético maciço contra o controlo do tráfego aéreo em agosto de 2024 foi claramente atribuído ao grupo APT-28, ligado ao Serviço Secreto Militar Russo, o GRU. O incidente provocou perturbações significativas e foi classificado como um dos mais graves ataques dos últimos anos. As autoridades alemãs afirmam ainda que podem agora confirmar tentativas contínuas de manipulação eleitoral através da campanha Storm 1516 atribuída a agentes russos. O grupo terá disseminado informações falsas sobre líderes políticos
europeias, incluindo acusações fabricadas de corrupção contra Robert Habeck, do Partido Verde. A Alemanha condenou viamente as ações e defende novas sanções europeias, alertando para a necessidade de vigilância reforçada face às ameaças híbridas que continuam a visar o país. Itália vive esta sexta-feira mais um dia de forte contestação social, marcado por uma greve geral convocada pela Coordenação Geral de Imigração Laboral contra o orçamento de 2026 apresentado pelo governo ultraconservador de Giorgia Meloni. Trata-se da quarta paralisação nacional em poucas semanas, após a greve de base de 28 de novembro, que já havia paralisado grande parte do país. A greve abrange setores públicos e privados, com exceção de transporte aéreo, que terá sua própria paralisação a 17 de dezembro. Por todo o país, escolas permanecem encerradas, transportes públicos circulam de forma muito limitada e vários serviços de saúde estão condicionados. Em Roma, Milão e Florença, milhares de pessoas participaram em manifestações convocadas pelos sindicatos. Em Florença, o secretário-geral da Coordenação Geral de Imigração Laboral, Maurizio Landini, afirmou que a maioria do país não apoia as políticas deste governo. O sindicalista acusa o executivo de sobrecarregar trabalhadores e aposentados, defendendo maior tributação sobre lucros e rendimentos financeiros para combater a crise do custo de vida. O ministro espanhol da Economia, Carlos Cuerpo, defendeu que a migração permanece uma oportunidade essencial para o crescimento econômico europeu, apesar do debate político estar cada vez mais condicionado por discursos populistas e informações falsas disseminadas nas redes sociais. Em entrevista ao programa da Euronews, Cuerpo reconheceu que, em alguns casos, a discussão ganhou contornos racistas, algo que deve ser combatido com factos e não com slogans partidários. A Espanha é uma das zonas econômicas mais dinâmicas da zona euro, adiantou o ministro, com previsão de crescimento de 2,9% em 2025, quase o triplo da média combinada de Alemanha, França e Itália. O ministro destacou que os migrantes têm desempenhado um papel importante neste desempenho. Estudos do Banco de Espanha apontam que trabalhadores nascidos no estrangeiro contribuíram entre 0,4 e 0,7 pontos percentuais para o PIB per capita espanhol nos últimos anos.